Bom, a casa é mais do que um vilão em Kimetsu no Yaiba. Ele é uma ferida aberta, uma contradição ambulante e um reflexo daquilo que o ser humano pode ser quando a dor ultrapassa os limites da carne e invade a alma. Ele não nasceu demônio, não nasceu monstro, nasceu humano, um garoto chamado Hakuji, que carregava nas mãos calejadas o peso da miséria e no coração a esperança de proteger aquilo que mais amava. Sua história não começa no sangue, mas na fome, na perda, na vergonha de ser fraco demais para salvar quem lhe era precioso. E talvez seja exatamente aí que o destino tenha marcado seu caminho, não na violência que ele iria abraçar, mas na incapacidade de aceitar a impotência. A cada golpe, a cada derrota, a cada lágrima perdida, Hakuji foi moldado em algo maior em si mesmo, alguém obcecado pela ideia da força, como se ser forte fosse o único caminho para não perder mais nada. Mas o trágico é que, ao se agarrar a esse ideal, ele acaba se transformando em exatamente aquilo que mais o destruía. Um ser que nunca conseguiu deixar de perder. A genialidade de Akaza como personagem está em sua filosofia. Ele não mata por prazer cego, não caça por sede racional, não dança no sangue como um sádico. Ele acredita na força. Para ele, a força é a única verdade, o único valor real que pode redefinir uma vida. Tudo o mais é uma ilusão. A fragilidade humana, as promessas do futuro, os laços frágeis, nada disso resiste diante da brutalidade da existência. E só por isso a casa respeita os fortes, reverencia aqueles que se levantam mesmo quando estão à beira da morte. Essa filosofia o torna fascinante porque dentro da sua monstruosidade existe uma lógica interna, uma coerência que nos faz refletir. E se ele estiver certo? Se a vida realmente for apenas um campo de batalha onde só os fortes sobrevivem? Se no fim todo o resto não passa de uma mentira para acalmar a fragilidade humana? A casa encarna esse pensamento de forma tão visceral que cada uma de suas lutas carrega um peso quase ritualístico. Quando ele combate, não é apenas o choque de golpes que acontece, é a afirmação de um credo, a prova de que ele acredita até o fim no que diz. Mas o que torna sua filosofia ainda mais poderosa é que ele não nasce do vazio, nasce da dor. Hakuji perdeu tudo, perdeu o pai, perdeu a noiva, perdeu o mestre, perdeu a chance de construir uma vida comum. Cada perda foi uma martelada que quebrou pouco a pouco a sua humanidade que restava. Ao se transformar em Oni, ele não abandonou essa dor, ele apenas a vestiu como uma máscara da força. A busca incessante por adversários dignos não é apenas fome de luta, é uma tentativa desesperada de preencher o vazio que ficou. A casa não luta só contra os outros, luta contra si mesmo, contra a lembrança do garoto que falhou, contra o peso de não ter sido suficiente, quanto mais importava. É nesse conflito que sua grandiosidade se revela, porque ele é, ao mesmo tempo, predador e vítima, carrasco e condenado. Seus confrontos marcam exatamente por isso. Quando enfrenta Rengoku, o que vemos não é apenas a batalha entre um Hashira e um Lua superior, mas o choque entre duas filosofias opostas. Rengoku lutava pela vida, pelo amor, pela chama da humanidade. Akaza lutava pela força, pela superação, pela glória do combate. Ambos eram monstros de convicções, mas caminhavam em direções diferentes. A beleza trágica dessa luta está no respeito que um sente pelo outro, mesmo que nunca possam concordar. Rengoku morre de pé, imbatível em sua humanidade, enquanto a casa vive, mas condenado a carregar o eco daquela chama que nunca pôde apagar. Essa cena se eterniza não só pelo impacto visual, mas porque revela a essência de Akaza, o Oni que respeitou a força, mas que não consegue entender o valor da fragilidade. E no Castelo Infinito, quando Akaza se ergue novamente contra adversários à altura, o ciclo se repete, mas com nuances ainda mais profundas. Diante de Gyu e Tanjiro, ele encontra não apenas guerreiros fortes, mas guerreiros que lutam não só por si, mas pelos outros. Essa diferença se torna sua maior derrota, porque, por mais que ele acredite em sua filosofia, por mais que ele defenda a força como verdade absoluta, o eco da humanidade que ainda pulsa em sua memória o trai. O vazio começa a se abrir novamente, e as lembranças que ele havia enterrado retornam como lâminas invisíveis. A luta contra eles não é apenas física, é espiritual. É uma guerra entre o Oni que acreditava na força e o humano que um dia acreditou no amor. É nesse ponto que a tragédia de Akaza atinge seu ápice, porque quando suas memórias retornam, quando o nome de Hakuji ecoa dentro dele, percebemos que toda sua jornada não foi a de um vilão invencível, mas a de um homem que nunca deixou de ser escravo da dor. Seu maior inimigo nunca foram os caçadores, nunca foi o sol que poderia queimá-lo, mas a lembrança de quem ele era antes de tudo. O menino que queria apenas proteger, o jovem que sonhava com um futuro simples, o noivo que acreditava em amor. Esse Hakuji nunca morreu, apenas ficou soterrado sob camadas e camadas de sangue e filosofia.
Quando ele ressurge, não vemos apenas a derrota de um Oni, vemos a libertação de um homem que finalmente para de lutar contra si mesmo. E é aqui que a casa se torna imortal, não pelo poder de suas mãos ou pela regeneração de sua carne, mas pela complexidade da sua alma. Ele não é um monstro qualquer, é um reflexo das contradições humanas. Ele nos faz perguntar até onde a dor pode nos levar, até onde a obsessão pela força pode ser confundida com sobrevivência, até que ponto alguém pode se perder de si mesmo antes de não sobrar nada. A casa é, no fim, o retrato da falha humana, da incapacidade de lidar com a perda sem se destruir no processo. Ele é o gênio da luta, mestre da brutalidade, mas eternamente escravo de uma memória que nunca conseguiu apagar. Por isso, chamá-lo de vilão é pouco. Ele é uma tragédia viva, um guerreiro que lutava contra todos, mas no fundo sempre lutou contra si mesmo. A casa não é lembrada apenas por sua força, mas pela dor que escondia atrás dela. Ele é o Oni que nos faz refletir sobre até onde pode ir a fome por poder, até onde pode ir o desespero humano para nunca mais perder. E no fim, sua história é a lembrança de que, não importa quão forte alguém se torne, há dores que nem a mais brutal das filosofias consegue enterrar. Deixe seu like e se inscreva no canal. E se você estiver pelo seu lado, dê uma hypada para ajudar esse canal. Tamo junto!